Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, os expositores espíritas João Henrique e Rogério Amaral falarão sobre o tema Doenças, Terapêutica Espírita. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é um prazer estarmos aqui novamente para mais um Café com Luz. Esse nosso espaço já conhecido de vocês, para a gente tratar de assuntos que tangem a nossa essencialidade, a espiritualidade. Bom, os nossos convidados já estão ali. Deixa eu chamar aqui. Hoje eu estou bem acompanhado. Apesar de eu estar de branco, gente, eu estou aqui acompanhado de dois médicos que não estão de branco, que é o João Henrique. Tudo bom, João? Tudo bem? Meu amigo Rogério, tudo bom? Tudo bem. Gente, vamos sentando, vamos aproveitando lá. Olha, gente, João Henrique e Rogério Amaral são médicos, o João é cardiologista e o nosso amigo Rogério Amaral, reumatologista. Acertei? Isso. Então tá bom. E aí, para esse nosso café, o Rogério já tinha feito, vamos fazer até a divulgação, né, Rogério? A gente tinha feito na temporada passada um episódio falando sobre estresse e doenças, à luz da doutrina espírita. E foi tão interessante que ele falou, não, vamos voltar? Agora eu estou com reforço. Eu estou brincando com o branco, porque todo mundo associa, né, o branco ao médico. E hoje a gente quer falar sobre doenças, terapêutica espírita. Eu lembro que nós interrompemos, não foi, Rogério? O Rogério estava falando justamente dessa postura do ponto de vista do paciente, como é que a postura mental, dentro dos processos mentais, influenciam nisso. Vamos começar por aí, como se a gente estivesse dando sequência, né? Rogério falando, a gente fez até aqui uma cola, né, Rogério, juntos, e a gente falou assim, poxa vida, então a gente entendeu nas edições passadas que o processo mental, que a forma da gente vibrar, a forma da gente sentir, ela tem impacto na nossa saúde. Os transtornos que a gente vive, mesmo aqueles que se somatizam, tem a ver com a forma do espírito pensar, agir e sentir. A gente até colocou aqui, né? E os tratamentos espirituais? São conflitantes? Nós estamos aqui diante de dois médicos. É concorrente? Trabalha junto? Como é que é isso aí? Dão-se as mãos? Quem é que começa aí? Maurício, é inegável a evolução da medicina convencional nos últimos tempos. Então, no século XX, século XXI, houve grande avanço da medicina convencional, medicina terrena, com avanço tecnológico, seja para diagnóstico das doenças, seja para o tratamento efetivo das doenças. Então, doenças que antigamente eram tidas como incuráveis, hoje nós temos doenças passíveis de controle e muitas vezes curáveis, né, pelo avanço da medicina convencional. Só que a medicina convencional hoje, ela se atém muito, a maior parte das vezes, ao tratamento do corpo físico, né? E deixa de lado o corpo espiritual e o espírito, né? Então essa realidade espiritual é onde, de repente, o espiritismo... Exatamente. Como a gente sabe que nós somos espíritos vivenciando uma experiência carnal e não o contrário, né? Todas as doenças têm origem na alma, no espírito. E o reflexo da doença pode ocorrer ou não no nosso corpo físico, no instrumento,
né? E aí, quando ocorre no instrumento, nós temos a medicina convencional. E a medicina, o tratamento espiritual, ele é exatamente para compor essa lacuna, essa falta. Na realidade, os tratamentos não são concorrentes, eles são complementares. Então, deixa eu provocar aqui também o Rogério. Nesse sentido que o João está colocando, Rogério, existe um tempo, existe um momento, eu começo sempre pelo tratamento espiritual, sempre pelo tratamento material. Qual seria como é que eles podem se complementar? Comparecem juntos? Tem alguma orientação nesse aspecto, dentro desse viés que o João lançou para a gente, Rogério? Eu acho importante te destacar que a pessoa que busca uma medicina espiritual, ela o busque não necessariamente apenas por estar decepcionada com a medicina que trata o corpo físico. Às vezes ela está buscando como uma coisa simplesmente complementar, ou seja, a medicina espiritual pode oferecer a ela uma determinada abordagem, um determinado consolo ou até mesmo um refrigério que ela sente necessidade e vai buscar. Mas isso não significa que ela tem que abandonar o tratamento do corpo físico. E também... Então, não são medicinas necessariamente competitivas. Então, é importante enfatizar a complementariedade. Algumas pessoas, em virtude de ficarem muito animadas com o resultado ou em virtude de depositar uma crença muito grande no tratamento espiritual, elas abandonam o tratamento físico. Às vezes também por não ter sido bem abordada, não ter tido acesso a uma medicina de alta qualidade. Bem orientada, né? A pessoa bem orientada. E às vezes abandona ou por entender que são coisas competitivas, ou por entender, ou por não gostar da abordagem da medicina convencional, por ter medo dos efeitos colaterais, ou por negação. A pessoa foi a um médico, o médico deu um prognóstico, às vezes, de que ela está com uma doença grave, que vai exigir muitos sacrifícios, que o tratamento é custoso, e a pessoa, como uma forma de reação àquela notícia, entra em negação, e dentro, a negação é uma daquelas etapas de adaptação, do quais uma das etapas é negociação também. A pessoa negocia com Deus e vai lá na sua prece individual e acha que se for buscar apenas uma medicina espiritual, ela se curaria. E ela começa a deixar de tomar alguns remédios ou deixar de seguir a rotina de tratamento que foi prescrita. E não é essa a postura do espiritismo, né? E isso comprovadamente gera problema. Gera problema mesmo. A não aderência ao tratamento é uma das principais causas de complicação. Diga, João. E existe um certo preconceito, não geral, mas de algumas partes, de que a medicina convencional traz muito problema, etc. e tal, e que a medicina espiritual, as medicinas alternativas são muito melhores. A gente tem que compreender que a medicina convencional, com toda essa evolução, é uma dádiva divina para a evolução da sociedade que vivemos e para a evolução do planeta. Então, é o que nós temos hoje. É claro que a tendência é que com a evolução do planeta, mudança de paradigma, nós vamos ter pesquisas específicas para chegar no ponto de pesquisar o perispírito e encontrar ir muito além das doenças do corpo físico. Mas eu vou ter que interromper. Mas até hoje é só esse ponto. Então, o preconceito existe, aí as pessoas não procuram o tratamento convencional para procurar apenas esse. E aí ocorrem os problemas, né? Se é uma dádiva divina, por que não procurar? Ele está negligenciando o tratamento físico convencional. Eu vou ter que segurar, desculpa, João. Chegou o final do nosso primeiro bloco e a gente vai continuar respondendo essa indagação do João. A gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria.
ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus queridos amigos, a gente voltou para esse nosso segundo bloco. João, tocou o apito e eu vi que era o pão de queijo que estava saindo do forno. Eu falei, tem que interromper ele, você estava numa linha de raciocínio boa. E a gente no intervalo até continuou a falar. E eu falei assim, não, vamos trazer para vocês comentarem bem rapidinho aqui, o nosso tempo sempre é muito curtinho, desse livro aqui, vou fazer uma divulgação rápida, olha, é da edição da FEB, Impermanência e Imortalidade, pelo espírito Carlos Torres Pastorino, em espírito, e psicografia do Divaldo. Tem um capítulo muito interessante que fala sobre mente e doenças. Lá no meio, olha só o que ele coloca. A criatura, portanto, através da mente, é dotada de grande possibilidade para gerar doenças, ou não, conforme os seus padrões interiores de pensamentos e aspirações. Quando há predominância de sentimentos venais, de angústias e anseios de vingança, de ódio e de ciúme, sem dúvida, o câncer, as cardiopatias, a depressão e outras enfermidades encontram campo vibratório para manifestar-se, prosseguindo sustentadas pelas emissões contínuas de mau humor e ressentimento. Olha, tem muito material num parágrafo só. Deixa eu pegar com o Rogério. A gente estava falando nisso, ou seja, medicina atuando no corpo, mas eu posso até restabelecer esse equilíbrio orgânico, mas a fonte da desarmonia está onde, Rogério? É por aqui mesmo? E se a gente vê tanto do ponto de vista, assim, de você pensar só o corpo mental, só as emoções, a gente já sabe que ainda na esfera material, a gente já tem um monte de estudo mostrando como que os estados emocionais influenciam. O Espiritismo vem trazer mais luz ainda, colocando a questão do perispírito. Ou seja, existe um corpo, né, de uma matéria quintessenciada, que não é uma matéria do jeito que a gente conhece como matéria. A matéria vibrando no outro nível, né? Que intermedia o espírito e o corpo físico. Esse corpo perispiritual tem uma das funções de molde para o corpo físico, ou seja, as coisas que acontecem lá reverberam no corpo físico. E ele é muito mais plástico e responsivo à atitude emocional e à atitude vibracional do espírito que o próprio corpo físico. Então tem um instrumento intermediário que ajuda a transmitir isso. Então, a tese é de que quanto mais
evoluído, quanto mais for a moralidade da pessoa, melhor o estado vibracional, menos denso é o corpo perispiritual que essa pessoa tem. E menos necessidade desse corpo perispiritual vai ter de ter que descarregar fluidos sobre o corpo físico. E também ele teria um impacto benéfico sobre o corpo físico. Então, tem duas polaridades de influenciação. Uma é passiva, é uma questão física. Se determinado aspecto do corpo perispiritual está em desarmonia, aquilo vai repercutir no corpo físico. Então há uma interação muito intensa, muito afinada. A outra é de planejamento daquela reencarnação, em que a pessoa planeja que tenha um perispírito, já que o investimento é tentar, através da nossa evolução, através das experiências acumuladas nas encarnações, ganhar, não só do ponto de vista consciencial, mas permitir que nós adquirimos um perispírito mais leve, menos denso, que esse será um instrumento a nos permitir alcances maiores do mundo espiritual. Vários espíritos, ainda que já estejam evoluídos, alguns até missionários, vêm com vontade de descarregar qualquer toxina acumulada nesse perispírito para o corpo físico. Isso explica por que tal pessoa é tão boazinha, tal pessoa é tão exemplar, né? Como é que ela é tão doentinha? Entendeu? Porque aquele espírito optou por vivenciar essa prova e descarregar, e quis situações que fossem desafiantes, até para demonstrar como lidar com essas situações para os outros aprendizes, né? Todos somos. Mas, regra geral, pensamento é vibração. Vibração repercute no perispírito. Repercussão no perispírito repercute no corpo físico. Deixa eu fazer uma provocação para o João. Eu uso provocação, João, para não ficar só a pergunta mesmo. Em cima do que o Rogério está colocando, vocês trabalham no movimento espírita, tem a terapêutica espírita que é voltada nessa questão, na essência, mas no dia a dia com o paciente você tem que tratar aquilo que está somático. Como é que você faz para conciliar isso, por exemplo, na sua atividade profissional? Porque não existe, assim, na atividade médica formal, médico espírita nesse sentido. Pega daí, porque a gente também vai trazer isso para o terceiro bloco. Eu sei que tem uns 2 minutinhos, mas passa para a gente alguma coisa nesse sentido. Na verdade, a gente tem o treinamento da medicina convencional, mas também atua para conhecer o paciente nas outras dimensões, dimensão emocional, na dimensão social, para que a gente possa auxiliar o paciente nessas áreas. Então, normalmente, eu pergunto sobre a espiritualidade do paciente. Não sobre religião. Não sobre religião, para que não existe rótulo, né? Por quê? Porque a gente sabe que a fé tem um poder incomensurável, um poder enorme para tratamento das doenças, para que o paciente possa se reabilitar ou conseguir a cura mais rapidamente. Então, se ele tiver uma espiritualidade, se ele tiver um conhecimento, se ele frequentar a igreja dele, que seja A, B ou C, e tiver uma fé, uma ardente vontade de buscar a cura, o resultado no tratamento dele é muito melhor do que aqueles que não têm. Isso já tem estudos comprovando, né? Então a fé tem um poder enorme. O que antes se fala, olha, é um efeito placebo. O que é o efeito placebo? Né? Então quando você faz um teste com medicamento, você testa um medicamento ativo com um medicamento que é inócuo. Mas mesmo o medicamento inócuo tem uma certa resposta. Mas se ele é inócuo, como é que ele tem resposta? É porque o estudo é feito duplo cego, ele não sabe qual que ele está tomando. Então ele tem uma fé que aquilo funcione. Então a fé que aquilo funcione, acaba funcionando, né? Vou segurar e nós vamos falar sobre esse mecanismo da fé, que é um mecanismo mental, que atinge essa vibração
Como é que isso, do ponto de vista espiritual, pode convergir para a melhoria da nossa saúde? A gente volta já já com esse nosso Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, voltamos desse café, o episódio sobre doenças, terapêutica espírita aqui com o Rogério Amaral, nosso amigo João. A gente aqui no intervalo, bem rapidinho, né, gente? E dentro do nosso roteirinho que a gente falou aqui, assim, em função disso, você estava falando da fé, dessa nossa mobilização de algo que é mais sutil, que pertence à minha essencialidade. Então, qual seria o papel tão preventivo dessa educação moral, da oração, da fé, da busca desses valores, não só no momento em si da desarmonia celular, do problema instalado no corpo. Então nós temos o caráter terapêutico, mas também tem um caráter profilático, né? Preventivo. Qual é o papel disso, gente? Fale um pouco isso. Isso comparece com muita força para a gente ter realmente um estado de saúde? E mais uma última provocação, para vocês falarem mais agora. Foco na doença? Como é que é o foco no doente? Ou na pessoa que passa pelo desequilíbrio? Como é que é essa relação que o Espiritismo bem trata? Bem, aos moldes do que a gente faz na medicina convencional, de prevenção de doenças, então no meu caso, doenças cardiovasculares, em que você orienta mudança de hábitos de vida, alimentação saudável, prática de exercício físico regular, controle do estresse, nós temos também a prevenção da doença da alma, da doença do corpo causal, para que isso não venha a levar a uma doença do corpo físico. Então, aí entra a terapêutica espírita, terapêutica espiritual, seja através de passes magnéticos, seja através da água fluidificada, seja através de orações, seja através da evangeloterapia. Ou seja, se você muda comportamentos, você vai bombardear, o seu perispírito com pensamentos positivos, que vai levar ao corpo físico vibrações amorosas, equilibradas, que vai levar à saúde física. Então você não tem só o tratamento radioterápico que você bombardeia com raio as células. Eu gostei do termo bombardear. E o termo correto é bombardear, porque você bombardeia o núcleo da célula. Olha.
Você bombardeia o núcleo da célula para que através do pensamento. Através do pensamento. Então, as células são como soldados do nosso corpo que respondem a quem? À mente, ao espírito. Então, eles são bombardeados com fluidos benéficos pelo equilíbrio que eu tenho, ou por fluidos deletérios e o desequilíbrio que eu tenho. Então, fonte de saúde ou fonte de doença. Então, o tratamento profilático é evangeloterapia. É a fé, a confiança, é a caridade, a amorosidade. Isso é tratamento profilático para que tenhamos saúde efetiva aqui e para a vida eterna. Então, Rogério, nesse sentido, não é a religião da prática externa, né, de quem vai orar, há necessidade de uma verdade, ou não? Eu acho que o desafio principal de todos nós, e principalmente daqueles que em algum momento da sua existência adoece, é entender que a doença é oportunidade de crescimento. No momento que a doença que se entende dessa forma, a doença passa a se apresentar não como um empecilho, mas como algo que vai redirecionar aquele ser para determinadas lições que são necessárias. E a pessoa, quando ela aborda a doença dessa forma, ela se livra de cair em revolta e ela se livra de cair em vitimização. Duas armadilhas terríveis para os doentes crônicos e que tanto atravancam tanto o resultado da medicina do corpo físico como atravanca o estado mental daquela pessoa, a impedindo de dar novos passos na sua reforma interior. Atrapalha até mesmo a convivência social dela, no meio familiar, no meio do trabalho, se a pessoa está se vitimizando. Então, se a pessoa tem, além disso, de encarar a doença como oportunidade de crescimento, ela tem uma fé na providência divina, independente de que formato for essa fé, ela tem algo que transcende aquela situação de sofrimento. É como a história do Viktor Frankl, né? Que é aquele psiquiatra que estudou que as pessoas que estavam no campo de concentração, mas que tinham um contato com algo além daquilo, seja através de fé, uma pessoa que o estava esperando, um projeto de vida que ele tinha esperança de conseguir ainda realizar, ele resistia muito mais àquelas agruras. Assim é em frente à doença. A mãe vai resistir porque ela quer educar o filho dela, ela quer ir além, ela vai mobilizar forças aonde for. Então isso é transcender a circunstancialidade que é o processo material, tendo em vista que a nossa vida ela é infinita. Aí parece bonito só essas palavras, mas se a gente realmente tomar essa decisão, muda-se o espectro, porque senão eu não tenho esperança, não tenho consolação, porque são dores muito pungentes que às vezes encontram, não é, João? Com certeza. E focar no doente em vez de focar na doença, esse é um desafio de mudança de paradigma. Embora a medicina hoje é muito focada na doença, ela abre possibilidades de personalização da medicina muito grande, cada vez mais, agora com estudos de genética, cada vez mais você consegue determinar não tratamentos padrões para aquela doença, mas tratamento de acordo com o fator de risco que aquela pessoa tem, em que estratificação aquela pessoa entra, e não só um tratamento padrão para todos aqueles doentes. Mas além disso tem essa abordagem, é você ver como a pessoa está reagindo diante da doença e ampará-la, trazer aconchego, consolo, fazê-la se situar fora daquele sofrimento, olhar de fora a situação que ela está passando, para ver qual é a postura que ela vai ter como ser que pode transcender a existência, como ser espiritual que está transitoriamente passando por uma prova, num contexto de uma escola. Bom, eu vou ter que interromper. Se vocês sentiram que dá vontade, que nós também estamos sentindo a mesma coisa, é porque foi bom esse nosso pequeno café. A gente vai voltar outras vezes, talvez até com os nossos amigos,
para tratar desse assunto, mas esse recadinho eu acho que nesse tempinho foi dado, ou seja, que o amor, as expressões da busca de valores equilibrantes para a nossa vida é fundamental, é terapêutico, é motivo de saúde, independente das contingências que a gente sofre, todos nós estamos sujeitos. Eu quero agradecer a João, muito obrigado, meu irmãozinho, obrigado, Rogério, e a vocês um beijo no coração, até o próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Assista agora ao quadro musical Mundo Maior, parceria USE Intermunicipal de Tupã e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Às vezes eu sinto no ar o olhar do amanhã que insiste em brilhar. Às vezes eu penso em pular pro meu futuro e voltar pra conta. Às vezes eu vejo o luar, sigo estrelas que vigio, luneta que
saber que o impossível é questão de alcançar. Vou pensar em parar pra pensar quanto pesa o penar, quanto realmente pesa o penar, quanto preza, quanto preza. Eu vou pensar em parar pra pensar quanto pesa o penar, quanto realmente pesa o penar. Vou pensar em parar pra pensar quanto pesa o penar, quanto pesa o penar, quanto realmente pesa o penar, quanto realmente pesa. Eu vou pensar em parar pra pensar quanto pesa o penar, quanto realmente você pesa. O Capela tem uma mensagem muito forte, assim, que dá para linkar bastante com a espiritualidade, porque a gente fala um pouquinho sobre coisas internas de cada um, né? O disco dessa música fala bastante sobre humildade, e cada música fala um pouquinho sobre pontos de vista diferentes do próprio sentimento de humildade. E esse disco gigante, a gente traz, cada música fala um pouquinho sobre humildade. Todas as músicas, sobre um ponto de vista diferenciado. Acho que é bom lembrar também que essa música foi... A gente fez um momento com um grande amigo, o Fernando de Pilique, e a gente passou uma madrugada toda falando sobre isso, inclusive acho que de 4 horas de conversa, 2 horas e 40 foram sobre espiritualidade. E acho que a ideia partiu daí. A primeira gravação dela foi feita num CD dele, uma versão mais eletrônica. E a gente gosta tanto dessa música que fizemos no nosso álbum também. Essa música em específico, o do Neta Quintal, a gente coloca o holofote naqueles momentos que você para pensar em tudo que já rolou da sua vida, tudo que ainda vai rolar, você tem dúvidas sobre algum caminho a seguir, você pensa em parar um pouquinho para pensar nas coisas, gostaria muito de pular no futuro e voltar para contar que caminho seguir. É meio que um relato de alguém que já tomou talvez algumas porradas, ralou o joelho, não quer ralar de novo por aquele caminho, vai por onde, sabe? É meio que o meio termo, é o meio da vida aí, sabe? Então, acho que é uma coisa assim, a gente... É um momentinho para você parar, refletir, olhar para dentro, dar uma respirada e seguir o caminho. Vou pensar em parar. Encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a sua amável atenção e peço a Deus e a Jesus que o abençoe, que o proteja, como também a toda a sua família. E até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de
Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.